noite, meus amigos. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder pela Rede CNT, uma rede da família Martinez. Eu tenho a satisfação e a honra de receber novamente aqui no Jogo do Poder hoje Eti Forte Carneiro, do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Mas antes de começar o bate-papo com a Eti, nós vamos a Brasília com José Marcelo para saber das notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. O relator do caso contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no Conselho de Ética, disse que vê indícios suficientes para dar seguimento ao processo de cassação. Fausto Pinato disse que decidiu se antecipar porque estava convicto da decisão e com a consciência tranquila. Ele afirmou que todos os requisitos para a continuidade do processo foram preenchidos e anexou ao parecer a transcrição do depoimento do presidente à CPI da Petrobras em março, quando Cunha negou ter contas no exterior. Um dos argumentos do pedido de cassação é exatamente a omissão dos dados à CPI, o que pode configurar quebra de decoro parlamentar. A presidente Dilma Rousseff defendeu mais uma vez a permanência do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Em entrevista depois da reunião do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, a presidente também defendeu a volta da CPMF. Dilma afirmou que a contribuição não é para gastar mais, e sim para crescer mais. Questionada se concorda com as críticas que o ex-presidente Lula tem feito ao ministro da Fazenda de que Levy está com prazo de validade vencido, Dilma disse que gosta muito e respeita o ex-presidente, mas que não concorda com tudo que ele diz. Os principais líderes do PMDB se reuniram em Brasília para discutir diretrizes para o partido, mas deixaram para março a decisão sobre a aliança com o PT. Algumas alas da legenda não escondem insatisfação, principalmente com a política econômica. Nos bastidores, o que se discutiu foi se o PMDB deveria deixar o governo agora. Até na frente das câmeras, teve aclamação para que o atual vice-presidente Michel Temer assuma a presidência da República. A chegada conjunta de Temer e dos presidentes da Câmara e do Senado foi o retrato da divisão que atinge a legenda. Apesar de aclamados pelos colegas, Temer minimizou as críticas. Foi uma vitória apertada. Por apenas 6 votos de diferença, o governo conseguiu que o Congresso mantivesse o veto ao aumento de até 78% de salário para o judiciário. Principal item da pauta-bomba, o aumento representaria um gasto extra de 5 bilhões e 300 milhões de reais só no ano que vem. Em 4 anos, o custo total saltaria para 36 bilhões e 200 milhões de reais. Partidos da base aliada reconheceram que parlamentares votaram sem seguir a orientação das bancadas. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias na quinta-feira, às 11 da noite, logo depois do CNT Jornal. Até lá! Estamos de volta aos estudos da Rede CNT em Curitiba para a sequência do bate-papo com a Eti Cristina Forte Carneiro. Boa noite, Eti. Obrigado pelo retorno aqui no Jogo do Poder. Nós temos batido o ponto todo ano aqui, né? Boa noite, Rocha. Boa noite, telespectadores. Felizmente, a gente tem essa oportunidade de contar um pouco do que o Hospital Pequeno Príncipe faz. Olha, esses dias atrás, o Sidney Rezende, que era apresentador do Globo News, durante muito tempo daquele programa Contas Abertas, ele foi demitido e antes de sair, ele escreveu um texto no Facebook falando o seguinte, que há na mídia brasileira, de modo geral, uma compulsão para falar mal das coisas, né? E, sobretudo, das questões relacionadas ao setor público, né? É como se fosse feio falar bem das coisas que funcionam, elogiar um programa de um governo, uma obra de um governo, e de entidades como o Pequeno Príncipe. E aí eu me lembrei de uma reportagem um dia que eu vi no jornal Hoje, da Rede Globo, anunciando, no começo do jornal, eles anunciavam 2 matérias. Uma de um transplante raro que tinha sido feito num hospital com sucesso e de um problema de caos num hospital nordestino. Aí, quando começa o jornal, vem a matéria. E a matéria fala do transplante raro. Mostra a parte interna do hospital, a criança, os pais, os médicos e tal, entrevista todo mundo e tal. E não identifica que hospital é. Eu sabia que era o Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba, porque eu conheço bem o Hospital Pequeno Príncipe.
E aí vai falar do outro caso, do hospital que está em casa. Aí fala, hospital tal, na cidade tal, pertencente ao Sistema Único de Saúde, aí escolhemos o hospital. Então, quando é para falar mal, eles identificam. Quando é para falar bem, ele não identifica, como se fosse feio, né, falar bem das coisas que funcionam. E o Hospital Pequeno Príncipe é uma das coisas que funcionam na saúde no Brasil, e por isso a gente todo ano tenta voltar ao tema e insistir que as pessoas que não conhecem compareçam, façam uma visita, vão lá conhecer e contribuam com o hospital. Essa sensação você sente também? Então, às vezes sim, e o hospital não visa lucro. O hospital não é uma empresa, é uma organização privada, mas sem fins lucrativos. E talvez isso se confunda um pouco, Rocha, porque como o hospital é uma referência e uma excelência, muitas vezes, mesmo sendo uma organização não governamental, a gente é tratado como se for empresa. E aí, consequentemente, eles não divulgam a logomarca, o nome. Mas assim, a gente sempre busca... Aqui a logomarca do Pequeno Príncipe nos médicos está colocada quase que no pescoço. Exatamente, era isso que eu ia foi contar. Subido. A gente sempre busca alguma maneira de conseguir ser identificado e como a nossa marca é forte, muitas pessoas já nos reconhecem. É isso mesmo, a gente bordou a logomarca do hospital na gola do jaleco médico. Antes era no bolso. Foi subindo. Foi subindo. Daqui a pouco... Porque o corte não pode acontecer no pescoço do médico, né? Muito bem. Nós temos imagens da fachada do Pequeno Príncipe. Eu queria que a produção fosse colocando isso já no ar, para a gente ir falando. Como é que é a receita do hospital? De onde vem o dinheiro? Porque o Pequeno Príncipe é quase 100% SUS, né? A maior parte do atendimento é SUS. A gente destina 70% para o SUS. Hoje o sistema para baixa e média complexidade acontece através de um contrato. E esse contrato tem sido da ordem de 62% de SUS os atendimentos. Já a alta complexidade a gente recebe direto de Brasília. Mas esses 62% de SUS, Rocha, são apenas 39% da nossa receita. Inclusive existe um dado interessante da Federação das Santas Casas de Misericórdia do Brasil, que a cada R$100 que um hospital filantrópico presta de serviço, só recebe 60. Então esse gap é irresolvível, porque quanto mais um hospital filantrópico atende, maior é a defasagem da sua receita. Então é um grande desafio que a gente consegue concretizar e ampliar resultados com o apoio da comunidade, empresas, pessoas físicas que nos apoiam, inclusive usando parte do imposto de renda a pagar. Pois é, disso que eu queria concentrar um pouco mais a nossa conversa em torno disso. A renúncia fiscal, como se comumente chama isso, ela se dá em dois planos. Um é agora no final do ano, quando a empresa utiliza parte do que ela deveria recolher para o imposto de renda e pode fazer uma doação para uma entidade como o Pequeno Príncipe. E no caso das pessoas físicas, esse projeto FIA. Dá uma detalhada para mim como é que funciona isso. Então, o FIA é o Fundo da Infância e Adolescência, foi estabelecido pela Constituição e também no Estatuto da Criança e do Adolescente, e é um mecanismo pelo qual pessoas físicas que fazem o imposto de renda pelo modelo mais completo podem destinar 6% do imposto devido e empresas que fazem o imposto pelo lucro real, 1% do imposto devido. Então, Rocha, mesmo aquelas pessoas que vão tendo seu imposto descontado todo mês, podem apoiar pelo imposto de renda. Você precisa imprimir um boleto. Não precisa ser no final do ano? Não, pode ser durante o ano. O que você precisa é imprimir um boleto. A gente tem todo esse caminho no nosso site, no www.doepequenoprinциpe.org.br. Então, você imprime um boleto, faz o pagamento e este pagamento ou é deduzido do que você tem no seu imposto devido ou é restituído a mais quando você fizer o seu imposto no ano que vem. É importante que as pessoas e empresas façam doação até o último dia útil do mês, que nesse ano é o dia 30 de dezembro, porque depois é possível doar até o imposto de renda, mas para as pessoas físicas a cota cai de 6% para apenas 3%. Certo. Bom, há pouco nós mostramos a fachada, parte de a forma de apresentar o hospital também
foi levada para a própria fachada da entidade, né, do hospital. O jeito das cores, o jeito de pintar, porque afinal de contas é um conceito em que tira aquela coisa cinzenta, né, de hospital, de seriedade do hospital, e tenta dar um pouco de alegria, de fazer uma coisa mais lúdica, porque a criança precisa disso, né, faz parte do tratamento dela. Muito. Se há um lugar onde precisa se ter cor, alegria, vibração positiva, é um hospital. Essas fachadas mostram claramente 3 momentos do hospital. Primeiro, o nosso início, em 1919, que é o prédio da Silva Jardim. Ele foi restaurado pela Lei Rouanet no passado. Depois, a década de 70, com o prédio que hoje a entrada é pela Desembargador Mota, aquele prédio ali que é aquele branco. Esse e aí, esse que está aparecendo a imagem agora é o nosso ambulatório SUS de pediatria, Rocha. Perfeito. Foi um projeto cultural também, coordenado pelo artista plástico André Mendes, que viabilizou a pintura dessa fachada e várias oficinas de arte lá para o hospital. Nós temos muita educação e cultura no hospital, Rocha, porque algumas crianças ficam anos sendo tratadas. Vou dar um exemplo da nefrologia. As crianças que precisam hemodiálise vão todas as semanas, 3 vezes por semana, por 4 horas, às vezes por 18 anos. Então, se a escola e a cultura não estiverem lá dentro do hospital, elas ficariam alijadas desse processo O democrático. hospital acaba sendo parte do processo educacional da criança. Muito, inclusive reconhecido pelas secretarias de educação, pelo MEC. E dentro da Lei Rouanet, nós temos vários projetos. Temos o Pipoca de Histórias, um coral, que é o Pequeno Príncipe Vocale, muitos livros, os Jardins Imaginários, no Reino da Araucarilândia, que tratam de questões de sustentabilidade, de educação, de cultura. O Pipoca de Histórias é contação de histórias e todos os projetos têm esta dimensão de ter atividades lá dentro para as crianças, familiares e colaboradores. Vamos lembrar que são 3.000 pessoas por dia circulando no hospital. Eu quero falar dos números depois do brevíssimo intervalo que nós vamos fazer. Vamos e voltamos em seguida, não saia daí. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder com Eti, Cristina, do Hospital Pequeno Príncipe. Eu vou dar uma parcial dos números do Hospital Pequeno Príncipe para que vocês tenham ideia do que é isso na vida do Brasil, né? Não é nem de Curitiba e nem do Paraná. O hospital tem 390 leitos, sendo 62 de UTI, unidade de terapia intensiva, e realiza aproximadamente 313 mil atendimentos ambulatoriais por ano, 23 mil internações e 19 mil cirurgias ao ano. Foram agora 29 transplantes de órgãos, sendo 3 corações, 7 fígados e 19 rins. Transplante de tecido ósseo, 120, transplante de medula óssea, 18. E aí, cerca de 70% é atendimento do SUS. Bom, para movimentar essa exuberância de número, né? Nós estamos falando aqui de, por mais que alguém possa achar isso pouco, nós estamos falando de vidas humanas, né? Para movimentar tudo isso tem que ter muita capacidade de gestão, muita eficiência, né, na gestão, porque não é só contratar gente, é logística, material, alimentação, lavanderia. É uma pequena cidade, um hospital. É uma cidade. Então, são quantos funcionários? São 2.000 funcionários, são mais aproximadamente 200 estagiários e uns 340 médicos, a grande maioria autônomos. Que espetáculo. E, bom, isso tudo não é voltado só para o atendimento na cama, no leito hospitalar. Tem todo um processo de programas para fazer o aporte da criança, como você falou no bloco anterior. Tem criança que passa 18 anos convivendo com o hospital. Aí tem todos esses programas. Como é que esses programas entraram na vida do hospital? Isso muda também, é um processo de mudança do conceito da instituição, né? Olha, sem dúvida. E quais são os programas? Bom, o hospital tem uma característica que é o fato de ter uma mantenedora dirigida por voluntários. E eu tenho a honra e a felicidade de ter uma mãe voluntária, né? Minha mãe está no hospital desde 1965
e trouxe um olhar muito humano. Então, a minha mãe sempre teve muito foco na assistência com excelência técnica, mas também com o cuidado solidário e a valorização do vínculo familiar. E isso se reflete em diversos programas, por exemplo, o Família Participante. O Família Participante existe no hospital desde 82 e virou lei pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, que é o programa que viabiliza a presença do familiar 24 horas por dia ao lado da criança. Então você imagine, Rocha, isso nos anos 80... Nós temos fotos aí, eu queria que a produção fosse soltando as fotos enquanto você está falando dos programas. Vamos lá. Ótimo. As crianças que eram atendidas pelo SUS não tinham o mesmo direito que a criança que internava pelo particular. E aí a psicologia trouxe para a direção essa questão, que direito o hospital tem de afastar a criança da sua família no momento que eles estão mais fragilizados. E com isso foi uma revolução maravilhosa. Num primeiro momento, com resistência de alguns médicos, começou na oncologia, então foi muito importante porque é uma especialidade de altíssima complexidade e rapidamente as equipes se aperceberam que a presença do pai ou da mãe ou do vínculo afetivo somava muito ao tratamento. E rapidamente outros serviços vieram pedir para que o programa se estendesse a eles também. Em seguida, em 87, começaram as primeiras ações de educação, Rocha. E isso em 2001 virou um setor de educação e cultura, aonde a gente busca garantir o direito das crianças de acesso às culturas. A criança, de uma certa maneira, quando está no hospital, está privada de liberdade. Então, os direitos precisam ir até ela. Nós temos um programa muito importante também, que é um programa reconhecido pelo MEC, que é um programa de ensino, que é a nossa residência médica. Desde a década de 70, hoje nós temos mais ou menos 60 profissionais médicos se especializando no hospital. A residência médica tem custo, cada bolsa custa por mês R$ 2.300. E nós temos parte do programa patrocinado pelo Ministério da Saúde, que de 3, 4 anos para cá tem lançado alguns editais, porque todo mundo está sabendo da carência de médicos e principalmente de algumas especialidades no Brasil. E nós estamos contribuindo, desde a década de 70, já formamos mais de 2.000 especialistas pediatras e de outras especialidades pediátricas que estão aí, Brasil afora, levando excelência de atendimento, Rocha. Bom, além desses programas todos que você fala aqui, você falou agora há pouco da oncologia. Há um trabalho especial em relação à oncologia. Há um programa especial em relação à oncologia. Sim. A nossa oncologia começou em 64 com o Dr. Eurípides Ferreira e logo em seguida a doutora Flora Watanabe. Somos referência no Brasil, somos o hospital que mais atende crianças com câncer no estado do Paraná. E de 4 anos para cá temos o nosso programa de transplante de medula óssea, tendo realizado mais de 65 transplantes. É importante você tocar na oncologia, porque a semana que vem é a Semana Nacional de Combate ao Câncer. Então, nós vamos ter diversas ações. Dia 26 e 27, vamos ter um grupo de jovens voluntários nas ruas, parando os carros nas esquinas para mobilizar e conscientizar com relação aos números de câncer no Brasil e também pedir apoio através de captação de recursos. Vamos ter sábado, dia 28, no DOT, um coquetel das 8 da noite às 10h30 da noite, também mobilizando pessoas. E o DOT mobilizou a rede de salão Torriton e também a Boutique Bazar, que vão estar fazendo ações para nos ajudar a captar recursos para a oncologia, Rocha. Todos eles, assim como o Torriton, o DOT, quem quiser participar pode, através desse processo de renúncia fiscal e do programa FIA. Se alguém quiser ligar lá para o Pequeno Príncipe para se inteirar melhor, porque esse negócio de doar para a entidade filantrópica, a primeira coisa que vem, eu estou na advocacia há 30 anos, então a gente aprende a detectar onde estão os problemas, né? Sim. A pessoa vai fazer a doação e aí ele fala, se eu fizer uma doação dessa, eu vou abater do imposto de renda. Aí o fisco vem bisbilhotar a minha vida para saber se está tudo certo ou não. Qual é o risco que tem, só para encerrar esse bloco, da pessoa que faz a doação ser incomodada pela Receita Federal? Olha, não há risco se o conselho for organizado. Os nossos projetos são pelo Conselho Municipal e Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente.
Então, as pessoas não precisam se preocupar, porque o programa é apoiado federalmente e os conselhos entregam essa declaração no prazo correto. Então, não precisam ficar com medo, porque não cai na malha fina. Tá bom. Vamos a mais um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida. Retornamos aos estudos da Rede CNT em Curitiba para a sequência do bate-papo com a Eti Cristina Carneiro sobre o Hospital Pequeno Príncipe. Bom, nós já vimos aqui no primeiro bloco como se faz a renúncia fiscal. Toda empresa pode doar até o final do ano e abater do imposto de renda que ela, em vez de pagar o imposto para o governo, ajuda as crianças do Pequeno Príncipe. E pessoa física, através do projeto FIA, que é o do Fundo de Infância e Adolescência, em vez de pagar imposto de renda, eu, pessoa física, dou até 6% para o Pequeno Príncipe. Bom, para as pessoas que quiserem fazer isso, o caminho é entrar em contato com o hospital, está aí embaixo na tela, serão atendidas e os esclarecimentos todos serão prestados. Isso. E também, se quiser saber alguma coisa sobre as atividades do hospital, conhecer o hospital, a pessoa pode ir lá, não tem problema nenhum. Pode. Nós gostamos muito que as pessoas venham nos visitar, porque muito mais do que esses números, Rocha, que são números impressionantes, não é só o que fazemos, é a maneira como fazemos. E isso é possível só porque temos uma equipe de médicos, enfermeiros e profissionais de saúde de outras áreas muito comprometidos com a qualidade, com a excelência e com o cuidado humanizado. Aliás, o hospital tem um programa de voluntariado que é exemplar. Fala um pouco desse programa aí. Eu já vi lá, as pessoas saem de lá como se tivesse tomado uma injeção de energia. Exatamente. Todo voluntário que começa sempre vai com a vontade muito grande de se doar e acaba se apercebendo, e a gente tem muitos depoimentos, que muito mais do que se doar, recebe. Recebe amor, recebe esperança, recebe força. E nós temos hoje 800 voluntários atuantes, esses que vão toda semana, e uma série de ações pontuais de voluntariado e também voluntariado empresarial. É um paradoxo, né? Porque, na verdade, é o seguinte, se tem uma coisa triste, é uma criança doente, né? E a nossa tendência é correr disso, né? Fugir de ter que enfrentar essa situação tão dura, tão difícil, né? Mas as pessoas que se dispõem a fazer isso saem com, como você falou, com um ganho extraordinário. É verdade. É muito difícil essas situações de doença e de perda. Quando se trata de criança, mais difícil ainda, até porque fere a ordem natural. Mas é importante as pessoas se aperceberem que um hospital é principalmente um lugar de cuidado, de afeto, de carinho. E isso é possível se fazer desde na comida que a gente prepara para a criança, que às vezes tem um desejo de comer alguma coisa especial e a equipe médica e de nutrição está sempre aberto para realizar esse desejo, né? É a maneira como a equipe vai abordar para um procedimento, é a maneira de explicar, envolvendo a criança e a família na explicação e nas decisões de tratamento. Como é que é a relação do hospital com a família, né? Porque, além de ter a criança ali dentro, que já é um objeto de trabalho difícil, intenso, né, desgastante, tem também a circunstância do relacionamento com a família, né? Que às vezes não são só os pais, né? São não, é a família ampliada, inclusive madrinhas e amigos. Olha, a família é um ator importantíssimo para o processo de cuidar, para o processo de convalescença. Então, a gente procura não apenas integrá-lo, mas ter alguns programas de orientação para cuidados assim gerais da criança, desde cuidados de higiene, cuidados com hábito saudável, e entra aí um pouco de mobilidade, de comida adequada. Família, né? Exatamente. Tem que às vezes oferecer orientação. Tem algumas receitas, a gente tem muitas doenças com dietas específicas, então a gente tem muitas receitas para fornecer e para aprender com as famílias. Isso é uma questão importante, Rocha. Não apenas um hospital e uma equipe de saúde tem para ensinar para uma família. A gente tem muito para aprender. E a gente precisa estar aberto para esses outros olhares. Só para terminar, Eti, mais uma informação. Qual é o raio
de ação do hospital. Eu sei que tem gente que vem do Nordeste, do Paraguai, do Uruguai, do país inteiro. Continua assim? Continua. Nós recebemos crianças de todos os estados brasileiros. O ano passado a gente fez um levantamento, foram pelo menos 6 crianças. O mínimo de criança de outros estados foram 6 crianças, mas do Brasil inteiro. Eti, muitíssimo obrigado. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Aqui. Vamos ajudar o Hospital Pequeno Príncipe e um recado especial para a Prefeitura de Curitiba. Não atrasem as faturas do Pequeno Príncipe, que é criança, a criança tem preferência. Uma grande semana a todos vocês, muito boa noite. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo vídeo estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Até lá!